Olá você, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz da Escritura. Após um voo panorâmico do Antigo Testamento, vendo que dos 39 livros totais, a saga do povo de Israel é contada em 17 deles, lembra disso? Agora, vamos olhar cada livro com mais detalhes, com as suas histórias e seus significados, e como podemos analisá-las e empregá-las no nosso dia a dia. Afinal, a Bíblia nos narra a revelação de Deus, mas também fala conosco no agora. Iniciemos pelo livro do Gênesis. Esse livro tem 50 capítulos e podemos dividi-lo em duas partes. A primeira divisão iria do capítulo 1 até o capítulo 11, onde teremos 4 eventos principais aqui: a criação, a queda, o dilúvio e a história da Torre de Babel. Na segunda divisão, do capítulo 12 até o capítulo 50, teremos também 4, só que agora 4 nomes para referência: Abraão, Isaque, Jacó e José. Então, veja só, se você se dedicar e entender esses 4 eventos e esses 4 nomes, terá entendido o livro do Gênesis muito melhor do que muitos por aí. Então, para ficar guardado, 4 eventos: criação, queda, dilúvio, Babel, e 4 nomes: Abraão, Isaque, Jacó e José. Também já vimos que para analisar cronologia, podemos datar de Abraão até Jesus 2000 anos, de Jesus até nós 2000 anos. Portanto, a história de Abraão, Isaque e Jacó acontece mais ou menos há 4000 anos atrás. O tempo antes de Abraão não é possível datar. E nós não vamos perder tempo com isso. E você verá nesse episódio o porquê. Hoje, pretendemos nos concentrar em entender a primeira divisão do Gênesis, os 11 primeiros capítulos. O livro do Gênesis tem como autor Moisés. E isso é mais importante do que parece. Como dissemos lá no primeiro episódio, o Gênesis não foi escrito para ser um tratado científico. Não é um manual técnico que explica cada detalhe físico da criação. Ele é muito mais do que isso. É um livro dado por Deus a Moisés para educar um povo. Agora, se você se lembrar do panorama bíblico que traçamos no episódio passado, vai ficar fácil entender o que está acontecendo aqui. Vamos recapitular rapidamente? Lembra, Deus escolheu um homem para ser o pai de uma nação. E essa nação teria a missão de levar ao mundo a revelação do único Deus, o Deus verdadeiro. Este homem, Abraão. Abraão teve um filho, Isaque, que teve um filho, Jacó. E Jacó tem 12 filhos, entre eles José, o mais conhecido. Pela mão de Deus, José se torna governador do Egito Antigo e leva toda a sua família para lá. 70 pessoas naquele momento. Só que o tempo passa e aqueles 70 se transformam em um grande povo. E no decorrer de 400 anos, aquele povo é escravizado. E aí é que entra Moisés, o homem chamado por Deus para tirar Israel da escravidão e conduzi-los pelo deserto até a terra prometida. E como vimos, durante 40 anos eles andam, acampam e enfrentam desafios. É agora, no meio do deserto, que esse povo está prestes a ouvir uma nova história. Uma história que vai mudar tudo o que eles acreditavam. Aqui, no Gênesis, Moisés está olhando para trás. Ele está recebendo de Deus a revelação de como tudo começou. O céu, a terra, a vida e a própria história humana. Agora, imagine, Moisés está no meio de um povo recém-liberto, que passou séculos submisso a uma cultura estrangeira. Eles viveram o tempo todo cercado de deuses e mitos egípcios. Na cabeça deles, o mundo tinha surgido de batalhas entre divindades. O sol, a lua, o Nilo, tudo tinha um Deus por trás. Eles estavam em marcha no deserto. Um povo sem lar, sem identidade nacional coesa e, em muitos aspectos, ainda carregando as marcas mentais e espirituais do Egito. Eles precisavam de algo que os unisse e que os distinguisse de outras nações. Era vital que entendesse quem eram e a quem pertenciam. Deus, portanto, dá a Moisés a mensagem do Gênesis, como um propósito claro: fornecer a base teológica, histórica e cultural para esse novo povo. A narrativa da criação em Gênesis 1 e 2 é uma poderosa resposta aos mitos de criações dos povos vizinhos. Em vez de uma luta caótica entre deuses, Moisés apresenta um Deus único,
soberano e onipotente. Ele criou o universo, não com violência, mas com a palavra. Então disse Deus: haja. Cada dia da criação é uma refutação direta das divindades que os israelitas conheciam. O sol e a lua, por exemplo, não são deuses, mas meros luminares criados por Deus. Deus também estabelece a origem do ser humano. Enquanto outras culturas viam os homens como escravos dos deuses, criados para servi-los, Deus revela a Moisés que o homem foi feito à imagem e semelhança dele, Deus. Essa ideia revolucionária eleva a dignidade humana a um patamar jamais visto, dando ao povo de Israel um senso de valor e propósito. A narração da queda, com a serpente e a árvore do fruto proibido, serve como uma explicação sobre a origem do mal e do pecado. O sofrimento, a dor e a morte não eram partes do plano original de Deus, mas o resultado da escolha humana. Isso explica a realidade difícil que o povo de Israel vivia no deserto e o motivo de suas lutas, perseverança e confiança em um único Deus. Em resumo, Gênesis não é apenas uma história antiga. É o documento fundador da identidade de Israel, escrito para um povo que precisava desesperadamente de raízes. Ele ensina que o Deus que os tirou do Egito é o mesmo que criou o universo, que ele os escolheu com um propósito, e que, apesar da desobediência humana, seu plano de redenção é eterno. A história do Gênesis é um lembrete constante da sua origem e destino, solidificando sua fé e os preparando para a aliança que fariam no Monte Sinai e ao longo do caminho. Vamos olhar os dias da criação? Gênesis capítulo 1 e 2. Com essa visão, como resposta a uma cultura politeísta. Vemos no dia 1 a luz. Em muitas cosmologias antigas, a luz e a escuridão eram forças divinas opostas, em guerra eterna. Deus, ao começar o relato com uma declaração revolucionária, haja luz, Deus simplesmente a separa da escuridão, demonstrando seu controle absoluto sobre algo que as culturas vizinhas temiam ou adoravam. No dia 2, vemos as águas. Os egípcios reverenciavam o Nilo como um deus, a fonte de toda a vida. Deus descreve a separação das águas, as de cima, a atmosfera, e as de baixo, mares e rios, como num ato de organização de Deus que estabelece um firmamento entre elas. Isso ensina que as águas, por mais poderosas que pareçam, estão sob o controle total do Criador. O Nilo não era um deus, é uma criação de Deus. No dia 3, 4 e 5, vemos a vida, o sol, a lua. Deus continua desmistificando a natureza. A terra, com a sua vegetação, não é uma deusa da fertilidade. O sol e a lua, divindades centrais no panteão egípcios, Ra, Khonsu, por exemplo, são rebaixados a luminares. Eles não governam o mundo, eles apenas marcam as estações, os dias e os anos, e por ordem de Deus. A vida animal, nos mares e no ar, também é criada por ele. Tudo que os egípcios adoravam é revelado como uma criatura do único Deus verdadeiro. No dia 6, o ser humano. Aqui, Deus atinge o ponto culminante da sua mensagem. O homem não é um escravo dos deuses, mas a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é criado para dominar a terra, não para ser dominado por ela. Isso dá ao povo de Israel, que acaba de sair de uma condição de escravidão, um senso de dignidade, propósito e valor. Eles são filhos do Criador e não servos de Deus menores. Em cada dia, Deus não apenas relata o que aconteceu, mas também responde à pergunta crucial de Israel no deserto: quem somos nós e quem é o nosso Deus? Ele mostra que o Deus que os libertou é o mesmo que criou o universo, um Deus de ordem que cria com amor e propósito, e que escolheu um povo para ser a sua imagem e levar a sua história adiante. A narração da criação é, em sua essência, um convite para o povo de Israel, e por que não dizer a nós, a abandonar o medo e as superstições de seus opressores, adotar a confiança e a dignidade de ser o povo de Deus.
Na sequência da narrativa, vemos a criação da mulher. No contexto do Egito, as mulheres eram frequentemente vistas como propriedade, com pouco ou nenhuma dignidade. Deus, ao contar a história da criação da mulher, subverte completamente essa visão. Primeiro, ele destaca que não é bom que o homem esteja só. Isso mostra que a solidão é uma falha na criação e que o homem está incompleto sem uma mulher. Em vez de ser uma figura secundária, ela é essencial. Deus não cria do pó, como fez com Adão, mas da costela, um osso do lado. Essa imagem poética e poderosa carrega uma mensagem clara. Ela não foi criada para estar abaixo dos pés do homem, nem acima da sua cabeça, mas ao seu lado, como sua igual, sua ajudadora. A mulher é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa declaração de Adão aponta para uma união profunda e uma parceira em igualdade. A união entre o homem e a mulher, tornando-se uma só carne, é a forma mais íntima de parceria, baseada em respeito mútuo e unidade, em conceito radicalmente diferente das relações de posse e poder daquela época. O nosso Deus, ao narrar a criação da mulher para o seu povo, não estava apenas descrevendo um evento. Ele estava instituindo um modelo divino para a família. A declaração de que não é bom que o homem esteja só e a criação de Eva a partir da costela de Adão culmina na instituição do casamento. A narrativa diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa frase, aparentemente simples, contém um profundo mandamento para um povo que estava formando a sua identidade. Primeiro, deixar seu pai e sua mãe era um conceito revolucionário. Em muitas culturas antigas, as uniões eram arranjadas com base em interesses familiares, e o novo casal permanecia sob a autoridade da família de origem. Deus estabelece que a nova unidade familiar, o casal, tem autonomia. Ele está ensinando a um povo que, embora a honra aos pais seja essencial, o casamento cria uma nova aliança, com a sua própria identidade e propósito. A expressão "se unirá à sua mulher" fala de uma aliança de fidelidade e compromisso. A palavra hebraica para unir sugere uma ligação profunda, uma adesão tão forte que é quase impossível que se desfaça. Finalmente, a frase "tornar-se-ão uma só carne" vai além do aspecto físico. Ela aponta para uma união total, emocional, espiritual e física. É a restauração da unidade que existia antes da criação de Eva, mas agora por meio da escolha e do amor. Deus estava, portanto, ensinando a Israel que o casamento não é um arranjo social, mas uma instituição sagrada, estabelecida pelo próprio Criador. O casamento serve como alicerce da sociedade, a base para a família, e o reflexo mais íntimo da aliança que Deus estava fazendo com seu povo. Era uma forma de proteger a unidade do casal, da poligamia e da infidelidade, comuns naquela época, elevando o casamento a um status de santidade e propósito. Veja quantas coisas maravilhosas em Gênesis 1 e 2, totalmente em contraste da vida que Israel visualizava na época, e por que não dizer, nós também aqui nessa atualidade. O capítulo 3 de Gênesis irá narrar a queda. Aqui, a serpente nesse contexto representa o inimigo, o mal que age de forma ardilosa e sutil. Deus demonstra ao povo, que estava cercado por mentiras e falsos deuses, a principal tática do mal, a distorção da palavra de Deus. A serpente não nega a palavra de Deus de imediato, ela a questiona. É verdade que Deus disse? Ela planta a semente da dúvida, fazendo com que a confiança em Deus seja abalada. Depois, ela mente diretamente, afirmando: certamente não morrereis. A mentira completa só é possível depois que a dúvida já está instalada. Essa mensagem serve como um alerta para o povo de Israel e para nós atualmente também. A serpente os lembrava dos deuses pagãos, que prometiam poder e sabedoria, mas que levavam à destruição. Deus estava mostrando que o caminho do pecado começa com a desconfiança em Deus e a crença de que Ele está retendo algo de bom. Ao escolher ser como Deus, Eva e Adão caem na mesma tentação que levou a serpente a ser expulsa do céu. Eles trocam a confiança em Deus pela ilusão da autossuficiência.
A narrativa da queda é, além da clara explicação de Deus para o afastamento do homem, um grande alerta a esse povo escolhido, que no deserto seria constantemente tentado a não confiar em Deus e a seguir deuses que prometiam liberdade, mas que ofereciam apenas escravidão. A reação de Deus à desobediência não foi um ato de fúria, foi a consequência natural da sua própria decisão de nos dar o livre-arbítrio. Deus nos amou tanto que nos deu a liberdade de escolher, mesmo sabendo que poderíamos rejeitá-lo. Esse é um amor que prefere perder momentaneamente a ter um relacionamento forçado. Se o amor é forçado, ele não é amor, é posse. Por isso, a resposta de Deus à desobediência não foi um castigo arbitrário, mas uma demonstração de justiça divina que respeitou a escolha humana e suas consequências. Para um povo que estava prestes a receber a lei, a Torá, os mandamentos, como a gente viu na outra vez, Deus estava ensinando que a desobediência às suas leis teria um preço real e que o pecado não pode ser ignorado. As consequências descritas por Deus a Moisés e a esse povo servem como explicação para a realidade sofrida dos israelitas e da humanidade. O ato de expulsar Adão e Eva do jardim não foi apenas um castigo, mas uma medida necessária para manter a santidade de Deus e a ordem da criação. O paraíso era a representação da comunhão perfeita com o Criador. A presença do pecado tornou essa comunhão impossível. Deus, ao relatar a expulsão, ensinava ao povo que o pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Ele estava explicando por que eles, como um povo, não tinham acesso direto à presença de Deus. A expulsão do paraíso era a origem de sua realidade de peregrinos no deserto, longe de um lar perfeito. O castigo, nesse sentido, abria um caminho para a esperança. É no meio desse relato de dor e separação que Deus insere a promessa mais importante de toda a Bíblia, chamado por alguns proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está escrito lá em Gênesis 3,15. Essa frase, inserida na maldição da serpente, não é apenas um detalhe, é a promessa de resgate. Deus estava dizendo aos israelitas que a história da humanidade não terminaria com a queda. Ele prometia que, no futuro, um descendente da mulher, o Messias, viria para enfrentar e derrotar a serpente, que representava o mal e o pecado. Ferir o calcanhar diz o seguinte: o ataque da serpente causa uma ferida, mas ela não é fatal. Simboliza o sofrimento e a dor que o Redentor teria que passar. Já a ferida na cabeça, o ataque do descendente da mulher, seria um golpe mortal e decisivo. Isso simbolizava a vitória final sobre o mal. Para o povo de Israel, que enfrentaria batalhas constantes contra inimigos, essa promessa servia como um farol de esperança. Ela lhes assegurava que Deus já tinha um plano para redimir a humanidade e que eles, como o povo escolhido, fariam parte dessa história. O proto-evangelho é o alicerce para todas as promessas e profecias que se seguirão, dando a Israel um propósito e uma esperança que iam muito além do deserto que eles se encontravam. Com a queda, o pecado não ficou apenas na esfera da desobediência a Deus. Ele se manifestou na primeira família humana. Deus, ao narrar a história de Caim e Abel, estava ensinando ao povo que o pecado é uma força destrutiva e que se move na vertical, homem contra Deus, e também na horizontal, homem contra homem. O relato começa com uma aparente cerimônia religiosa. Os dois irmãos oferecendo sacrifícios a Deus. No entanto, Deus deixa claro que aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O que importava não era a formalidade do ato, mas a condição do coração. Abel ofereceu o melhor de si, o primogênito do seu rebanho, demonstrando fé e devoção. Caim, por sua vez, agiu com um coração cheio de ressentimento e inveja. Deus, em sua misericórdia, confrontou Caim antes que o pior acontecesse, advertindo-o: o pecado está à sua porta e ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus estava ensinando que mesmo após a queda, o homem ainda tinha a capacidade de escolha e resistir ao pecado. Contudo, Caim ignora o aviso divino. A inveja se transforma em ódio e o ódio culminou no primeiro homicídio da história humana. A história de Caim, portanto, não é apenas um registro de um crime. É um alerta para o povo.
sobre a natureza destrutiva do pecado no coração. Uma lição sobre a responsabilidade uns para com os outros e um lembrete da justiça e misericórdia de Deus, que mesmo diante de todo o mal, ainda oferece um caminho para a esperança. Adão irá ter outro filho, Sete, que será a geração a seguir, já que Abel foi assassinado. Então a geração de Sete seguirá abençoada por Deus. Os capítulos seguintes de Gênesis irão apontar para a degradação da humanidade e a corrupção crescente na Terra. Chegaremos até a história do dilúvio, mas diferente do que alguns pensam, essa história não é sobre uma destruição. Nela encontramos a primeira grande demonstração do plano de redenção de Deus, a partir da mensagem que ressoa até hoje. Deus sempre guardará sua descendência. Noé, um homem justo, em meio a um mundo corrompido, descendente de Sete, lembra? Representa o remanescente fiel. Deus não destruiu tudo, mas preservou uma família para continuar a sua história. A arca não era apenas uma construção de madeira, mas um símbolo da fidelidade de Deus em meio ao caos. Ele salva os que nele confiam e, a partir de Noé, continua a história que levará a promessa do Messias, o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. A história de Noé era um lembrete a Israel de que, mesmo quando parecessem pequenos e cercados por inimigos, Deus os guardaria para cumprir a sua promessa. Portanto, os primeiros 11 capítulos de Gênesis são muito mais do que uma história antiga. Eles nos mostram de onde viemos, de um paraíso perfeito, criado para viver em comunhão com Deus. Nos mostra o que estamos fazendo aqui, vivendo num mundo quebrado, tentando reencontrar o Criador, enfrentando o mesmo dilema que Adão e Eva, Caim e toda a humanidade enfrenta. Confiar ou não confiar em Deus? E nos mostra para onde vamos, para um juízo certo, mas também para uma salvação oferecida gratuitamente. O Éden perdido não é apenas uma lembrança, é uma promessa. O livro do Gênesis é o alicerce de toda a Bíblia. Aqui estão as origens de todas as grandes questões e de todas as grandes respostas que Deus dá ao longo da Escritura. Sem Gênesis, não entendemos a lei, não compreendemos os profetas, não interpretamos corretamente os salmos e até o Evangelho de Jesus perde a profundidade. Gênesis nos dá a chave para entender o que Jesus veio restaurar e por que o seu sacrifício era necessário. Deus não desistiu de nos levar de volta. A árvore que simbolizou a nossa escolha de rejeitá-lo foi substituída por outra árvore, a cruz, onde Cristo, o descendente prometido, esmagou a cabeça da serpente e abriu o caminho de volta à vida eterna. Assim como Noé entrou na arca e foi salvo das águas, somos chamados a entrar em Cristo e encontrar nele o refúgio seguro. Ele é a nossa arca, ele é o caminho de volta ao lar. Essa foi a nossa jornada por Gênesis 1 ao 11. A criação, a queda, a corrupção, o juízo e, no meio de tudo isso, a promessa de redenção. Nos próximos episódios, vamos entrar na segunda parte, conhecendo Abraão e o início de uma história que muda o rumo da humanidade. Obrigado por ouvir até aqui. Este é o podcast A Voz da Escritura.